Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. 7h46 agora. Estamos com Paulo Pellegrini aqui para falar sobre as primeiras emoções das semifinais Copa do Mundo 2026. Paulo Pellegrini, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Mayra. Chegamos à fase das quartas de finais, que vai definir as semifinais. 8 seleções restantes, 4 partidas. Ontem tivemos folga, né? Não houve jogo na Copa, para respeitar os intervalos entre os jogos, uma seleção não jogar mais perto do seu último jogo do que outra, né? Para ter um certo equilíbrio físico. Portanto, ontem não teve jogo. Mas hoje recomeça, né, com uma partida, o jogo entre França e Marrocos, que vai definir, aí sim, o primeiro semifinalista. É isso aí. Vai desculpando, eu falei semifinal, eu tô com pressa já. Quarta de final. França e Marrocos, né? Olha só, aí o pessoal, né, nas suas bancas de aposta, né? Eu não estou falando de bet, não, eu estou falando no pessoal mesmo, as pessoas comentando, depositando sua fé aí na França, né? Qual o risco, Paulo Pellegrini, de isso não acontecer, né? De um Marrocos derrubar a tropa francesa? Bom, nessas quartas de final existem 4 favoritos claros, né? A gente sabe que França, Espanha, Inglaterra e Argentina são as mais cotadas. Inclusive, em primeiro lugar, são as 4 seleções que lideram o ranking mundial da FIFA, exatamente nessa ordem: França, Espanha, Inglaterra e Argentina. O Brasil é o 5º colocado nesse ranking. E a FIFA construiu, lá no início, quando fez a divisão dos potes das cabeças de chave, ou seja, as seleções que estariam esperando a definição das outras que iriam compor o seu grupo, foram 12, né, 12 cabeças de chave, ela construiu de um jeito que, caso a França, a Espanha, a Inglaterra e a Argentina terminassem seus grupos em primeiro lugar, cada um iria para um quadrante diferente nas quartas de final para evitar que se encontrassem antes, que tivesse um anticlímax. Por exemplo, um jogo entre França e Argentina nas oitavas, e uma das duas ser eliminada cedo demais. Isso acabou dando certo, porque as 4, França, Espanha, Inglaterra e Argentina, cumpriram o seu papel, ficaram em primeiro do grupo, passaram da fase 16avos, passaram da fase oitavas, e agora estão cada uma de um lado nas quartas. Então foi meio que um planejamento que, claro, teve que contar com a capacidade dessas seleções em manter e cumprir o seu favoritismo. Isso deu certo. Então, claramente, existem 4 favoritos. Porém, os 4 desafiantes já deram mostra na Copa e tem também seleções interessantes para fazer jogos complicados. Não se espera goleadas, não se espera jogo fácil. Se espera, sim, que essas 4 seleções dominem suas partidas, sejam as senhoras das ações, e os 4 desafiantes joguem buscando as falhas, o contra-ataque, o erro, ou seja, a oportunidade de derrubar um desses gigantes. Em relação especificamente a França e Marrocos, espera-se um jogo com posse de bola francesa. A França tem um quarteto ofensivo extremamente habilidoso, insinuante, que improvisa quando é necessário, que é letal, porque tem chutes de fora da área que são precisos, né, indefensáveis. Quando um não está bem, o outro está. Então, assim, a gente já viu na Copa partidas apagadas do Dembélé, mas aí o Olise arrebentou com o jogo. Aí no outro jogo, o Olise foi meio discreto, o Dembélé arrebentou com o jogo. O Mbappé está sempre bem. Tem o Barcola, então tem o Rabiot. Tem jogadores ali que, quando um não está bem, o outro está bem. E Marrocos tem um desfalque, né, que é o seu principal atacante, chamado Saibari. Saibari se machucou, ainda não tem condições de jogo para enfrentar a França, e vai jogar desfalcado, portanto, de um cara que talvez seja ao lado do Hakimi, que é o lateral direito, capitão do time, e do Boadi, que é aquele volante cabeludo que jogou muito bem contra o Brasil, o principal jogador do time. Então, assim, a França é favorita, é mais favorita ainda
sem o Saibari do lado de Marrocos, mas é um jogo único, é mata-mata, Marrocos segurando, vai para a prorrogação, vai para pênalti, então não dá para afirmar nada. Mas o fato é que existe, a França pegou um adversário acessível, né? E tem, de fato, totais possibilidades de passar. É um jogo só, não dá para afirmar, mas existe um favoritismo claro do time francês. Paulo, não tem como deixar de imaginar as coisas que poderiam ser e não aconteceram, né? Esse Marrocos que vai enfrentar a França, né? O gigante francês, perdeu para o Brasil, né? Empatou, na verdade, né? Foi um Empatou, desculpa. Mas não venceu, né? Não venceu o Brasil. Inclusive, se o Brasil tivesse perdido esse jogo e tivesse, por acaso, ficado em segundo lugar do grupo, o Brasil que estaria desse lado, né? Teria enfrentado aí a Suécia, tudo que a França enfrentou. Agora Marrocos, agora a própria França, ou seja, seria um caminho mais difícil, né? O Brasil, por ter terminado em primeiro na sua chave, acabou indo para um lado menos complicado, mas acabou não dando certo do mesmo jeito. A seleção brasileira, ela assim, eu costumo resumir a participação, ela foi cercada por expectativas apenas medianas. A gente sabia que o Brasil não estava entre os principais favoritos para ganhar a Copa. Isso foi dito aqui ao longo do ano todo, quando se fala em seleção brasileira, no ciclo que se teve, todos os problemas fora de campo, da falta de planejamento, de técnicos sem capacidade para esse cargo, né? E também da própria safra de jogadores, que a gente não tem mais os craques geracionais, ou seja, aqueles que marcam uma geração, que ficam no nosso imaginário como os caras que são imprescindíveis. Nosso último jogador assim foi o Neymar, que está fora de forma, fora de combate há pelo menos 5 anos. O Neymar hoje é um jogador que vive se machucando, que não tem forma física ideal, que não está jogando bem. Então, aí você tira esse cara, aparece o Vinícius Júnior, que é um grande jogador, mas não é um jogador ainda, né? Pode vir a ser, tem idade ainda, do nível do Messi, do Haaland, do Mbappé, do Harry Kane. A gente não tem esse cara. Então, todo mundo sabia que seria uma trajetória difícil. A gente ia ver o que iria acontecer. O Brasil evoluiu durante a Copa. Ele começou mal contra Marrocos, fez um segundo tempo até aceitável, mas um primeiro tempo terrível. Aí foi evoluindo, Haiti, Escócia, o ápice, o jogo contra o Japão, em que a gente realmente foi dominante. No segundo tempo, o Brasil estava em cima o tempo todo. E aí veio esse jogo com a Noruega, em que, estranhamente, na minha visão, mas muita gente não concorda, inclusive grandes analistas não veem dessa forma, o Ancelotti preferiu um estilo mais conservador, preferiu jogar no contra-ataque, e uma tática que não funcionou, porque o Brasil nem contra-atacou tanto assim, não conseguiu combater, ficou assistindo a Noruega jogar. Mas o Brasil perdeu um monte de gol, perdeu o pênalti. Perder gol não é jogar bem. Perder gol é perder gol, você tem que fazer o gol. Né? Não dá para você imaginar que você deveria ter passado se você tivesse feito a chance de gol. Se você faz o gol e continua jogando do mesmo jeito, você toma os gols do mesmo jeito que você tomou. O Brasil tomou os 2 gols do Haaland, e que poderia ter tomado mais outros 2 se o Alisson não tivesse feito defesas. Então, assim, não dá para afirmar que o Brasil teria ganho o jogo se tivesse convertido a chance de gol que não converteu. Seria outro jogo, o jogo iria para outro lugar. Então, assim, o fato é que o jogo jogado, eu vi um gráfico ontem sobre a questão da imposição dos times em campo, é uma mancha vermelha o tempo todo. O Brasil ficou acuado quase 100% do jogo. Então, eu não consigo entender essas análises que dizem que o Brasil perdeu por detalhe, que o Brasil dominou, jogou melhor que a Noruega. Esse jogo eu não vi. E eu posso falar de carteirinha porque jogou melhor contra o Japão, jogou melhor contra a Escócia. Então, não é uma questão de achar que a seleção não joga melhor. Joga, mas nesse jogo contra a Noruega isso não ocorreu. E para falar de novo de França e Marrocos, tem um dado que a FIFA poderia ter mais cuidado e evitar, levando em conta o clima que já se criou em relação às arbitragens nos jogos da Argentina. Não é algo que está sendo falado só no Brasil. Pelo contrário, o Brasil tem muito defensor da Argentina e do Messi. Nós temos aqui uma cultura que a gente costuma falar mal do Pelé e bem do Messi. Então, o brasileiro é um povo curioso nesse aspecto. Mas o mundo todo está achando esquisito. Entre perfis turcos, ingleses, italianos, mexicanos, é uma gritaria só.
digamos assim, a benevolência das arbitragens com a Argentina. Eu já disse isso ontem, eu nem acho que isso está acontecendo em nível de erros de arbitragem. Eu acho que os erros nem estão ocorrendo. O que eu acho é que as arbitragens para a Argentina têm tido um padrão diferente das outras, um padrão mais rigoroso. E a Argentina tem dado sorte nisso, porque os lances que não são apitados nos outros jogos estão sendo apitados nos jogos dela. E a favor dela, porque tem acontecido a favor dela, né? Talvez se acontecesse contra, fossem apitados também. Mas não está acontecendo, não dá para afirmar. E aí o que faz a FIFA? A FIFA escala um árbitro argentino para o jogo França e Marrocos. Era desnecessário, né? Esse árbitro vai entrar em campo hoje, o Facundo Telo, argentino, né, para o jogo França e Marrocos, com a mesma pressão que o árbitro, não sei qual foi a nacionalidade dele, do jogo Bélgica e Estados Unidos. Quer dizer, na véspera, tem um telefonema do presidente dos Estados Unidos mandando um jogador voltar a jogar. Como é que esse árbitro vai apitar? Não pode errar, né? Então, esse árbitro argentino hoje sabe que está sob os holofotes do planeta todo. Ele não pode fazer uma arbitragem desastrosa que vai prejudicar a França, porque isso vai ser um escândalo. Quer dizer, só faltava essa, na visão desses conspiracionistas, né? A FIFA trabalha a Copa inteira para ajudar a Argentina e coloca um grande final e um árbitro argentino que vai prejudicar a França. Então, esse cara não pode errar. Ele tem que apitar muito bem, porque a carreira dele vai estar em jogo, a reputação da Copa do Mundo vai estar em jogo, e é uma coisa desnecessária. A FIFA podia ter colocado o árbitro de qualquer lugar do mundo para apitar esse França e Marrocos, e decide enfiar um argentino nesse clima que está todo mundo achando que a Argentina está sendo beneficiada, embora não esteja, mas está sim tendo um padrão de arbitragem nos seus jogos diferente dos outros. Que coisa, Paulo Pellegrini, mais essa, né? Mais essa. Fica a expectativa, portanto, vamos ver, né? Vamos ver o jogo, ver o comportamento, e amanhã, com certeza, a gente traz aqui, né? Você traz as informações e análise, vamos ver se isso vai se concretizar ou não. Enfim, um grande jogo, né? A gente espera, com certeza. Muito obrigado, Paulo. A gente espera você aqui amanhã, portanto. É isso aí. Amanhã, então, estamos de volta. Um abraço. Mara Nogueira, vamos agora com Borges Júnior, né? Trazendo Borges. É isso aí, Borges. Finalmente fazendo contato aqui com Borges, né? Vamos falar aqui dos